Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam bem, espero que tenham estudado. Mais uma aula de português. Dessa vez continuaremos nossos estudos sobre imperativo. Ok, pessoal? Que é uma ordem, né, em português, que é um modo verbal que pode ser usado para indicar ordem, que pode ser usado para indicar sugestão, que pode ser usado vários tipos de situações. Muito legal, tá bom? Como a gente pode ver na última aula aí, nós podemos usar em várias situações e várias ocasiões, tá? Uma delas aí é a ordem, outra é a sugestão, a outra é a opinião, né? Uma sugestão, opinião, né? Só sugestão. E um pedido, né? Então, o imperativo ele pode ser usado para indicar todos esses tipos aqui de ações verbais. Certo, pessoal? Nós aprendemos também que o imperativo ele não tem conjugação, tá? Não tem conjugação em tempos verbais, ou seja, não podemos conjugar os verbos do imperativo em passado, presente ou futuro. Não podemos conjugá-los dessa forma, tá? Eles só podem ser conjugados de acordo com a pessoa que está, para quem você quer dar a ordem, tá? Como, por exemplo, a primeira pessoa do plural. Deixa eu colocar aqui. Opa. Primeira pessoa do plural, né? Vou usar como exemplo aqui o verbo assistir, né? Vamos usar o verbo assistir. Então, na primeira pessoa do plural, vira assistam. Segunda pessoa do singular, né? Segunda pessoa do singular, fica assista. Segunda pessoa do plural, pronto. Então, segunda pessoa do singular, assista. A segunda pessoa do plural, assistam. Na terceira pessoa do singular e do plural, é a mesma coisa que a segunda pessoa do singular e do plural, tá? Então, eu não vou colocar as formas aqui. Então, foi isso que nós vimos na última aula, tá bom? Também temos a forma negativa, que só basta acrescentar o não na frente, né? Não assistam. Não assistam. Não assista. E a mesma coisa, não assistam. Ok, pessoal? Então, isso aqui é o imperativo, utilizado para dar uma ordem, sugestão ou pedido. Ok, pessoal? Esse é o modo imperativo no português, certo? Muito legal e muito interessante. Agora, vamos passar para algumas observações aqui no livro de vocês. Vou pedir que vocês abram o livro grosso, tá bom? Que é o que nós estamos estudando. Na página 162. Página 162. Página 162 do livro grosso. Muito bem. Página 162 do livro grosso. Muito bem. No nosso livro aí, como vocês podem ver, né, ele está dizendo o seguinte, tem uma pequena parte, um texto aí, né, explicando um pouco mais sobre o imperativo, quando nós devemos usar, e alguns exemplos no qual podemos usar o modo imperativo, tá? Vamos fazer leituras todos juntos. Diariamente, damos e recebemos ordens e orientações para fazer algo. O modo verbal que utilizamos para expressar essas ações é o imperativo. Além de ordens e orientações, utilizamos o modo imperativo para expressar conselhos, sugestão, conselho, pedidos, convites, né? No entanto, essas ações verbais só podem ficar claras dentro de contextos comunicativos. Ou seja, pessoal,
deve haver o contexto para que a gente entenda se a pessoa está dando uma ordem, está fazendo uma solicitação, um pedido, uma sugestão. Tem que ter o contexto para que a gente saiba isso daí, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Essas ações só podem ficar claras dentro de contextos comunicativos que consideram, entre outros elementos, os papéis sociais dos interlocutores, o ambiente em que se encontram e a entonação com que os enunciados são proferidos. Por exemplo, se uma mãe surpreender o filho pequeno saindo para a rua movimentada e gritar: "Venha para cá", sua fala será entendida pelo menino como uma ordem. Vamos parar aqui por enquanto, pessoal, só para explicar uma coisinha para vocês. Ou seja, para entendermos o imperativo, precisamos compreender que vai depender do contexto. É necessário que eu esteja atento ao contexto, daquilo que a pessoa quis dizer. Tem que ter esse contexto, pessoal. Se não tiver contexto, eu não vou conseguir entender o que a pessoa quis dizer. Pode ser que ela esteja dando uma ordem, pode ser que ela esteja dando uma sugestão, pode ser que ela esteja fazendo um pedido, uma solicitação, e por aí vai. Então, o que é que acontece, pessoal? Vamos lá. Vamos explicar para vocês aqui o que é que acontece, tá? Vou usar um exemplo aqui. Né? Esse exemplo aqui está falando sobre o menino com a mãe dele, né? Eu vou usar um outro exemplo aqui. Digamos que nós estamos na rua, né? Duas pessoas caminhando na rua, tá? E uma pessoa avista um tênis muito barato. A segunda pessoa sugere que ela compre o tênis. Então, nesse caso aí, ó, se ele dissesse, por exemplo, por que você não o compra? Né? Aqui seria na forma indicativa, tá bom? Na forma imperativa, poderia ser compre-o, né? Compre-o. Nesse caso aí, pessoal, a gente tá vendo que não é uma ordem. Ele tá dando uma sugestão, porque o contexto aqui é o quê? Um tênis muito barato, né? Quando você vê uma coisa muito barata, você fala para o seu amigo assim, ó, tem um tênis muito legal, compra ele, compre, né? Ele não precisa ser apenas tênis, qualquer coisa. Então, aqui a gente tem um contexto onde ele vê uma coisa muito barata e outra pessoa, claro, sugere que ela compre aquele tênis, né? Então, aqui o imperativo está sendo usado para dar uma sugestão, ok? O contexto agora vai ser diferente, pessoal. Agora eu vou exemplificar, né, uma forma imperativa, só que literalmente dando uma ordem, tá? Literalmente dando uma ordem, certo? Então vamos lá, por exemplo, digamos que há um pai e um filho, tá? O filho quer ir quer ir em um brinquedo que é permitido apenas para maiores de 18 anos, tá? Digamos que o menino tem 5, 7 anos. Aí o pai diz, você não vai. Ou então, o menino diz assim, pai, posso brincar naquele brinquedo? Aí o pai diz assim, não brinque naquele brinquedo, né? Não brinque naquele brinquedo. Gente, nesse caso aí, é uma ordem, uma sugestão ou um pedido? Nesse caso aí, pessoal, obviamente, é uma ordem. O pai está ordenando que o menino não brinque naquele brinquedo, né? Está dando uma ordem para o menino. Por quê? Porque o brinquedo é apenas permitido para maiores de 18 anos, tá? Então, o menino ele não pode brincar naquele brinquedo. Então, o pai usa aqui, ó, não brinque, certo? Na forma imperativa, não brinque naquele brinquedo. Está dando uma ordem imperativa aqui, né? Na forma o quê?
na forma negativa, né? Não brinque naquele brinquedo. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Aqui ele deu, no caso aqui, uma ordem, né? Vamos ver agora um outro contexto, tá? Digamos que temos aqui Júlia e Mário. Júlia e Mário. Júlia e Mário vão se casar, tá? Sempre, né? A maioria das vezes quando alguém vai se casar, né? Agora não com esse período de pandemia, né? Mas quando o pessoal vai se casar, sempre faz uma festinha, né? Sempre faz um bolo, né? Uma comemoração, uma celebração, né? Etc. Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, Júlia e Mário vão se casar, tá bom? Júlia e Mário vão se casar. Então, o que é que acontece aqui? Júlia e Mário vão realizar alguns convites de casamento, de festa de casamento, e vão convidar algumas pessoas para irem com eles, tá? Para participarem da sua festa de casamento. Então, Júlia e Mário, né, fazem um convite. No convite de Júlia e Mário está escrito assim: venha para o nosso casamento. Sua presença é muito especial para nós. Temos certeza que você será bem recebido na... Pronto. Venha para o nosso casamento. Sua presença é muito especial para nós. Temos certeza que você será bem recebido na nossa festa, tá, pessoal? Então aí a gente tem um convite de casamento, né, de Júlia e Mário para as pessoas, e temos aí um verbo que está na forma do imperativo. Nesse caso, aqui temos um verbo que está no imperativo. Qual é esse verbo, pessoal? Muito bem, é o verbo vir, tá? Venha para o nosso casamento, tá? Então aí a gente tá vendo ó, que ele usa o verbo no imperativo. Venha para o nosso casamento, como vocês estão vendo aí. Então, nesse caso aí, pessoal, está sendo usado de que forma? O verbo imperativo está sendo usado de que forma? Em forma de ordem, sugestão ou pedido? Nesse caso aí, está sendo usado como se fosse um pedido, não é verdade? Está realizando um pedido. Então, eu vou colocar aqui pedido. Ele está realizando um pedido, ou seja, ele quer que as pessoas venham para o casamento dele, para a festa de casamento dele. Então, ele usa aí um verbo no imperativo, só que nesse caso aí, ele não está dando uma ordem, né? Porque ele não pode obrigar ninguém a participar do casamento dele. Só que é por isso que é muito importante que nós entendamos o uso do imperativo, que ele não é usado apenas para dar ordens, mas sim para expressar sugestão ou pedido, e que muitas pessoas não sabem disso, tá? Não sabem disso e acabam às vezes interpretando apenas como uma ordem, mas não é sempre que o imperativo vem em forma de ordem. Ok, pessoal? Muito bem. Então, nesse caso aí, do convite do casamento, o verbo no imperativo, o verbo vir no imperativo, ele está sendo usado para indicar um pedido, né, um convite, né, como diz lá no livro de vocês, certo? Vamos continuar agora com a leitura do nosso livro, ainda na página 162, tá? Que diz assim, né, o exemplo da mãe, né? Vamos continuar da parte aí do segundo parágrafo, tá bom? Assim, é preciso ter atenção para o fato de que o imperativo é caracterizado pela desinência verbal, ó, a terminaçãozinha dele aí, tá bom? Não pelo sentido global dos enunciados, certo? Devido à grande riqueza expressiva da nossa língua, é possível expressarmos ordens, pedidos, conselhos, etc., de diferentes formas, tá? Inclusive por meio dos outros modos e tempos verbais. Por exemplo, proferida em tom de ameaça. Uma pergunta pode ser também uma ordem, certo?
Por exemplo, você não vem. Você não vem. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o verbo vir, né? Não está no imperativo, mas aqui a gente está vendo que através dessa pergunta ele está indicando uma ordem, tá? Você não vem, dependendo do tom de voz, né, que a pessoa usar, dependendo do contexto comunicativo, vários fatores vão influenciar na interpretação desse texto, certo, pessoal? Vários fatores vão interferir nessa interpretação, ok? Vamos continuar aqui. Envelope de casamento, apresentamento especial para nós. Temos certeza que você será bem recebido na nossa festa, ok? Vamos continuar a leitura? Uma declaração pode ser uma ordem. Você vai estudar agora. Uma declaração pode ser uma pergunta. Gostaria de saber o horário da prova. Além disso, podemos dar ordens por meio de simples interjeições, como psil, para fazer silêncio. Ou seja, pessoal, a ordem ela pode ser expressada de várias maneiras, tá bom? E temos que estar atentos a essas questões, tá? Porque para que possamos ser bem entendidos, compreender e ser bem compreendidos. Ok, meus queridos? Então vamos lá prosseguir aqui com o nosso estudo. Agora vamos para a página 163, tá? Página 163. Vamos falar agora sobre a formação do imperativo, que nós já vimos, né? Como o imperativo é formado. Então temos aí, ó, a ação verbal expressa no modo imperativo pode ser afirmativa ou negativa, como no imperativo quem fala se dirige diretamente a alguém. O verbo só pode ser flexionado considerando a pessoa com quem se fala. Novamente, a ação verbal expressa no modo imperativo pode ser afirmativa ou negativa. Como no imperativo, quem fala se dirige diretamente a alguém. O verbo só pode ser flexionado considerando a pessoa com quem se fala. Aquilo que eu já tinha explicado para vocês. A gente só vai mudar o verbo de acordo com a pessoa que conjugá-lo, tá? Só vamos mudar de acordo com a pessoa que conjugá-lo, tá bom? Não vamos mudar aí o verbo. Se ele for, por exemplo, no passado, no presente, não podemos mudar. Só muda de acordo com a pessoa que conjugá-lo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu copiar só aqui, tá? Pronto, pessoal. Então, como eu já tinha explicado para vocês, o imperativo, né, ele só pode vir na forma afirmativa ou negativa, certo? E, como eu disse para vocês também, ele só pode ser conjugado de acordo com a pessoa. Nada de conjugar no passado, presente e futuro, tá bom? Isso aí é só para a forma indicativa e subjuntiva, que vamos estudar mais tarde, ok? Então, aqui é a formação do imperativo, tá? Vamos agora passar para a página 163, né? 163, como eu tinha explicado. E aí temos também falando sobre a questão da formação do imperativo, tá? A segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós.
a terceira pessoa do singular e do plural quando a pessoa com quem se fala é tratada por meio de um pronome, senhor ou você. A primeira pessoa do plural, nós, indicando que quem fala também cumprirá a ordem e orientação, o pedido. Ou seja, pessoal, aqui ele está indicando as pessoas que podem conjugar o imperativo, tá? Que é aqui, ó. Aqui, ó, primeira pessoa do plural, singular, primeira pessoa do plural. Então, a gente pode conjugar, ó, em todas essas pessoas aqui, inclusive na terceira do singular e também na terceira do plural, que é a mesma que a segunda do plural e a segunda do singular. Bom, deixa eu colocar aqui. Ok? E aí temos outra explicação. No imperativo afirmativo, a segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós, tem a origem na segunda pessoa do presente do indicativo, sem o S. Isso aqui, pessoal, não é muito relevante para vocês, porque aqui são formas comparadas, tá? Eles querem comparar o imperativo com a forma indicativa para que vocês saibam a terminação correta. Mas isso aqui, no caso, não é relevante para vocês, não. É só vocês saberem, basicamente, essa regrinha aqui. Ó. Se for no plural, bota M no final e só. Tá? É basicamente isso. E se for primeira pessoa do plural, fica o nós, né? Não assistamos, ok? Primeira pessoa do plural fica o nós, não assistamos. Ok? Imperativo negativo, né? Basicamente, é só você colocar o N na frente. Ok, é só você botar um não na frente, né? E você forma o imperativo negativo, certo? Aí tem um quadro mostrando para vocês as conjugações do imperativo no indicativo, afirmativo, subjuntivo, negativo, tá? Isso aí, no caso, depois a gente vai ver essas partes aí, beleza? Mas aí é o imperativo, como vocês podem ver, também tem subjuntivo, né? Imperativo afirmativo, presente indicativo, aí tem indicativo, tem imperativo, subjuntivo e imperativo, tá? Tem essas formas aí, beleza? Que a gente vai ver na próxima aula. Peço que vocês façam aí, leiam a tirinha, né, da menina aqui na sala de aula, que diz assim, só é possível formular uma ordem empregando o verbo no imperativo. Aí ela diz silêncio, aí o menino responde, isso é normal. Silêncio é um verbo imperativo? Claro que não, né? Então aí, no caso, a gente vai estudar isso aí, vai entender o que é que ela quis dizer com essa afirmação, com essa pergunta aí. E na página dos 164, também temos aí outras observações, tá? Sobre isso, tá bom? Que vamos estudar, peço que vocês façam essas atividades referente à página 164, que são aí 1, 2, 3, 4, 5 quesitos, tá? Esses 5 quesitos vamos estar respondendo na próxima aula. Ok, pessoal? Vamos também ver como as imagens podem representar a imperatividade. Imagens também, pessoal, podem expressar ordem. E é o que vamos ver na próxima aula. Portanto, tentem fazer essa atividade aí da página 164. São atividades fáceis, tá? Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir fazer essas atividades aí. Considerando tudo aqui que a gente viu, tá? Se você está com dúvida, volta o vídeo aí um pouquinho, vê a primeira parte, tá bom? A gente também tem a primeira parte, e vocês vão ver que é um assunto bem fácil, é um assunto bem tranquilo, é um assunto bem, sabe? Não tem dificuldade nenhuma esse assunto aí, tá? Então, na próxima aula eu vou fazer a correção, peço que vocês, por favor, façam aí a correção, tá bom? A correção em casa, onde vocês estiverem aí, façam essa correção, essa atividade, e na próxima aula vamos realizar essa correção, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma observação para dar para vocês aqui, tá bom? Só um minuto.
Pronto, na página 170, fala também aí sobre os verbos regulares e algumas questões do imperativo, tá? Fala também sobre alguns verbos no imperativo, especialmente na página 171. Então, você pode dar uma olhadinha aí e ver algumas outras conjugações de alguns verbos aí no imperativo, tá? Página 170 e 171. Claro, pessoal, vocês podem consultar o dicionário, caso estejam tendo dificuldade em encontrar a conjugação de um verbo, né, no imperativo. Aí é só vocês fazerem o seguinte procedimento: vocês vão na internet e vocês vão colocar lá o verbo que vocês querem conjugar, tá? Por exemplo, vou procurar o verbo aqui, achar, na forma imperativa, tá bom? O verbo achar. Então, temos aqui achar, né? Achar, perdão, cadê? Achar, e vocês vão escrever o verbo achar e colocar conjugação, tá? Bom, vou aqui procurar a conjugação do verbo achar. Aí tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Pronto, aí tem aqui, ó. Primeiro ele mostra o indicativo, depois vem o subjuntivo, depois vem imperativo. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Estudem bastante e vejo vocês, gente, na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo aí e podem consultar esses dicionários, tá bom? De dicionário de conjugação, que vai ajudar vocês a memorizarem e a verem a conjugação de algumas palavras que vocês podem estar encontrando dificuldade. Tá, pessoal? Até a próxima, vejo vocês lá. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Estudem bastante e vejo vocês na próxima aula. Fui!